Graça e paz a cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Somos gratos a Deus por todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. E agradecemos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Queremos ainda agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos conosco. Queremos aqui mandar um alô especial para o Marcos Batista de Oswaldo Cruz, em São Paulo, Ana Márcia Lima, Confessor e Família, que também estão sempre ouvindo, acompanhando os estudos, Daniel Júnior é de Belo Horizonte, Linda Costa é de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Rosenilda Pereira de Caaporã, Paraíba, Terezinha Boni e esposo Nelson são de Vila Valério, no Espírito Santo. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por mais este dia, por mais este momento que temos. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra e também que possamos crer assim como ela é e colocar em prática em nossa vida. Esteja com todos aqueles que por algum motivo estão passando por lutas, problemas, necessidades, dificuldades, dor, sofrimento. Abençoa cada um, Pai, de vitórias conforme a Tua vontade e que não desanimem na fé, que permaneçam firmes, confiantes nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo desta semana, é o primeiro estudo desta série, Vida, Morte e Eternidade. Estamos fazendo essa semana uma introdução e trazendo ao conhecimento daqueles que ainda não sabiam como foi que tudo começou, essa maldade, o mal imperar e também a rebelião, como entrou o pecado. E é uma introdução que estamos fazendo para os estudos seguintes que faremos a partir da semana que vem. Ontem nós falamos que o orgulho, ele precede a queda. Lúcifer, como nós já estudamos aqui essa semana, era um querubim cobridor. Ele era um anjo da guarda de Deus, estava sempre na presença de Deus. Ele tinha uma alta posição lá nos céus, ele era regente do coral. Mas como foi criado, todos os anjos foram criados, assim como nós, com livre arbítrio, temos aí a liberdade para escolher o certo ou o errado. Naquela ocasião em que Lúcifer se rebelou contra Deus, não havia ainda o certo e o errado, mas nasceu no coração de Lúcifer o desejo de estabelecer um trono acima do trono de Deus, acima das mais altas estrelas. Ele queria ter um trono, queria estar acima de Deus. E Deus então, na sua onisciência, Deus sabia tudo o que estava se passando na mente e no coração de Lúcifer. E Deus deu chances, deu oportunidades para que Lúcifer se arrependesse, para que removesse essa ideia e permanecesse no céu juntamente com os outros anjos. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que Lúcifer conseguiu uma boa parte dos anjos ao seu lado, ele usando o argumento de que os anjos teriam a liberdade, que poderiam fazer o que quisessem, e lá no céu eles tinham que fazer somente aquilo que Deus queria, e então muitos anjos caíram nesse engano de Lúcifer. E houve então batalha nos céus, houve peleja, e nós queremos ler com vocês em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 diz assim, a partir do verso 1. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu
e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava dos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra, sobre o mar, porém virá o terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Você ainda pode ler os últimos versículos aqui do capítulo 12, e você vai ver que esse dragão, ele se enfureceu contra a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Está aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Então aqui nós temos uma descrição que o apóstolo João teve em visão na ilha de Patmos. O que foi que aconteceu no céu antes que Satanás e seus anjos fossem expulsos? Diz aqui que houve guerra no céu. Muitas pessoas creem que houve realmente guerra de armas, de batalha, de agressões, mas nós acreditamos que essa guerra que houve nos céus é um conflito de ideias, de pensamentos. Foi uma guerra mental. Assim como nós enfrentamos também em nossa vida diária conflitos mentais, a luta do bem contra o mal, nós entendemos que esta batalha, esta guerra que houve no céu foi realmente uma guerra de ideias, uma guerra de pensamentos, foi uma batalha na mente, não houve luta corporal, porque se houvesse tido uma guerra no céu, com armas, por exemplo, teria havido mortes lá no céu e estaria relatado na Bíblia, e não existe isso relatado. O que houve foi uma luta mental, a batalha pela mente, Deus mostrando o seu amor, procurando salvar os anjos de serem mortos por causa desse orgulho que estava no coração de Lúcifer e dando a eles a oportunidade para que pudessem ser reintegrados ao restante dos anjos nos céus. Mas infelizmente Lúcifer não aceitou esta oportunidade e então eles foram expulsos dos céus, e eles foram expulsos aqui para a terra, segundo o relato de Apocalipse capítulo 12. Como nós sabemos, a terra, quando houve essa batalha nos céus, esse planeta já existia, mas era sem forma e vazio, ele foi lançado para o abismo. E quando Deus deu forma a esta terra, deu vida e colocou aqui o ser humano, o primeiro casal, e todos os seres vivos, tudo que nós conhecemos, Satanás ele já estava aqui presente. E Satanás acompanhou tudo, ele viu tudo. E ele então se incorporou naquela serpente, na árvore em que Deus disse para que Adão e Eva não comessem daquele fruto. Era a prova que Deus estava fazendo de amor, de fidelidade do primeiro casal para com Deus. E ali Satanás, incorporado na serpente, seduziu Eva e ela caiu. Ela pecou e, em consequência disso, nós estamos aí há 6.000 anos aqui neste planeta de maldade, de violência, de dor, de sofrimento, de morte. Mas sabemos que tudo isso vai chegar a um fim. Isso tudo acabará quando Jesus voltar.
os salvos serão levados para os céus, os que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos, os salvos mortos ressuscitarão, e todos então seremos transformados e levados para encontrar com Jesus nos ares. Os ímpios, os que não forem salvos, aqueles que estiveram mortos na ocasião, continuarão mortos. E os que estiveram vivos quando Jesus voltar, esses serão fulminados, mortos pelo esplendor da glória de Deus. Então não ficará nenhum ser vivente sobre a terra durante 1000 anos, é isso que nos diz o Apocalipse. Satanás, segundo nos diz aqui, ele ficará preso por circunstâncias, porque durante 1000 anos não vai ter a quem tentar. E após 1000 anos, que os salvos estiverem nos céus, reinando com Cristo, a cidade santa vai descer, e então todos os ímpios serão ressuscitados, e será então consumida essa terra, purificada pelo fogo e pelo enxofre, inclusive Satanás e os seus anjos. Aí será o fim, será o final do pecado, após o milênio. E conforme nós estudamos aqui essa semana, lá em Ezequiel capítulo 28, diz que Satanás ele vai ser destruído pelo próprio fogo que vai sair de dentro dele, o consumirá e o reduzirá a cinzas. Mas o que nós queremos enfatizar hoje é que Satanás ele está aqui seduzindo a cada ser humano. Ele está procurando levar a maioria que ele puder para a perdição, para duvidarem da palavra de Deus, para não crerem que Jesus é o único capaz que pode nos perdoar e salvar. Satanás ele procura enganar as nações, assim como ele enganou os anjos nos céus. Ele quer enganar a maioria de ser humano possível que puder enganar, para que todos pereçam com ele no lago de fogo e enxofre. Interessante que quando nós lemos no livro Grande Conflito, na página 414 e 415, nos diz que Deus, em sua grande misericórdia, ele suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso de sua posição elevada quando ele alimentou aquele espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas alegações diante dos anjos fiéis. Satanás, ele ainda permaneceu no céu por muito tempo. Nós não sabemos quanto tempo, mas várias vezes lhe foi oferecido perdão sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. Mas ele não aceitou. O orgulho faz isso com as pessoas, a soberba. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Falamos aqui ontem. Nós não queremos ser maiores nem melhores do que ninguém que nós conhecemos na igreja e que estão à frente dos trabalhos. Achar que nós sabemos mais do que eles, poderemos fazer melhores. Não, o orgulho ele precede a queda. Foi o que aconteceu com Lúcifer. E ele arrastou 1/3 dos anjos. Que nós cuidemos. Porque ele está ao redor daqueles que procuram servir a Deus, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 12, no verso 17, ele se enfureceu com a mulher, passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Este é o principal alvo de Satanás, os que procuram se manter fiéis a Deus e obedientes às suas leis. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscarmos em Jesus forças e confiarmos no seu poder para sermos vitoriosos contra as astutas ciladas do inimigo. Voltaremos amanhã para concluir o primeiro estudo desta série, se Deus assim nos permitir. Mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.